E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível no tempo. Vamos descobrir como a humanidade parou de explicar o mundo com mitos e lendas e começou a usar a matemática e a medição para entender tudo ao nosso redor. Bora lá? Pensa comigo um pouquinho. O que é a chuva? Por que ela cai do céu? Essas são perguntas super simples, mas que a humanidade se faz nossa há milhares de anos. E por muito, muito tempo as respostas não vinham da ciência, mas sim de histórias fantásticas. E olha só que interessante diferença. De um lado, você tem uma explicação mítica. Os deuses estão fazendo uma faxina lá em cima. É uma história que tenta dar um sentido, né? Mas usando forças que a gente não pode ver ou medir. Já do outro lado, tem a explicação da ciência, um ciclo natural que a gente consegue observar, movido pela energia do Sol. Não depende de nenhuma vontade divina, mas sim de processos da própria natureza. Mas calma lá. Essa mudança de chave, de acreditar em mitos para começar a investigar a natureza, não aconteceu do dia para a noite. Então, vamos voltar um pouco no tempo para entender como nasceu essa nova forma de pensar. A nossa jornada começa lá com nossos primeiros ancestrais, que viam deuses e espíritos em tudo. Mas aí, na Grécia Antiga, alguma coisa mudou. Uma galera, os filósofos, começou a procurar as respostas aqui mesmo, na natureza, usando uma ferramenta poderosa, a razão. E um deles, Pitágoras, teve uma sacada genial. E se o universo inteiro pudesse ser explicado pela linguagem dos números, pela matemática? E essa ideia do Pitágoras, gente, é a semente de tudo que a gente chama de física hoje. A intuição dele era que, por trás de toda a bagunça aparente do mundo, existia uma ordem, uma lógica, e que essa lógica podia ser traduzida em matemática. É como se o universo falasse uma língua e essa língua fossem os números. Ok. Se a matemática é o idioma, a gente precisa de um jeito de ler o mundo para poder escrever ele em números, certo? A gente precisa medir as coisas. E para isso, a ciência criou suas próprias ferramentas. E a primeira ferramenta tem um nome que parece complicado: grandeza física. Mas relaxa, a ideia é super simples. Grandeza física é basicamente qualquer coisa que a gente consegue medir. Não é uma opinião, é um fato. A gente consegue dar um número e uma unidade para ela. Tipo 10 metros ou 5 quilos. Então, vamos dar uma olhada nessa lista. O que aqui a gente consegue medir de verdade? Massa de um objeto? Sim, com uma balança. Velocidade de um carro? Com certeza, com o velocímetro. Agora, e a amizade? Ou a beleza de um quadro? A gente sente, a gente valoriza, mas não tem como colocar um número e dizer 5 quilos de amizade, né? A física foca exatamente naquilo que é mensurável. E para evitar que vire uma bagunça, com cada um medindo de um jeito, usando palmos, pés, polegadas, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. É como se fosse um grande acordo mundial para que todo mundo fale a mesma língua nas medições. Assim, 1 metro aqui no Brasil é exatamente o mesmo metro lá no Japão. Isso é fundamental para a ciência funcional. Certo, agora a gente está equipado. Temos as nossas ferramentas, as grandezas físicas e as unidades de medida. Então, que tal a gente aplicar isso para descrever uma coisa que a gente faz o tempo todo, todos os dias? Se mover. Agora, presta muita atenção nesse exemplo do ônibus porque ele mostra uma diferença super importante. A distância total que o ônibus andou, somando a ida e a volta, foi de 90 quilômetros. É o que um odômetro do carro marcaria, sabe? Mas a variação de espaço, que é a diferença entre onde ele parou e onde ele começou, foi de só 30 quilômetros. Ou seja, uma coisa é o quanto você andou e outra coisa completamente diferente é o quão longe você está do seu ponto de partida. E como é que a gente mede o quão rápido esse movimento todo acontece? Usando a velocidade média. A conta é bem simples. A gente pega a variação de espaço, o nosso ΔS, e divide pelo tempo que levou para fazer esse percurso, o ΔT. É daí que sai o famoso quilômetros por hora que a gente vê no painel do carro. Mas e quando a velocidade muda? Quando a gente pisa no acelerador ou no freio? Aí entra em cena a aceleração. A aceleração nada mais é do que a medida de quão rápida a velocidade muda. Se você pisa no acelerador, a velocidade aumenta, tem aceleração. E se você pisa no freio, a velocidade diminui, o que também é um tipo de aceleração, só que negativa. A gente chama de desaceleração.
Você com certeza já viu isso em propaganda de carro. Vai de 0 a 100 em tantos segundos. Então, esse número, aqui no exemplo 11,6 segundos, é uma medida pura e direta da aceleração média daquele carro. Tá vendo só? A física tá até no comercial de TV que você assiste. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. Saímos dos mitos, passamos pela Grécia Antiga e pela matemática. Aprendemos a medir o movimento, mas a grande pergunta é: como essa jornada toda afeta a sua vida hoje, agora, com o celular aí na sua mão? A conexão é total. Pensa assim, a ciência é a busca pelo conhecimento. É a curiosidade de entender como as coisas funcionam, tipo a eletricidade. A tecnologia, por sua vez, pega todo esse conhecimento científico e usa para criar uma ferramenta para resolver um problema nosso. O seu smartphone só existe porque, muito tempo atrás, cientistas se dedicaram a entender a eletricidade. A tecnologia é a ciência em ação. E essa frase do Orlando Tambosi é perfeita, né? É muito fácil a gente amar a tecnologia. A gente adora nossos celulares, nossos apps, nossos videogames, mas às vezes a gente não para pensar em toda a ciência, em todo o conhecimento incrível que está por trás de tudo isso que torna essa tecnologia possível. É algo para a gente refletir. Então, para a gente fechar, eu quero te deixar um desafio. A partir de hoje, quando você vê um carro freando, uma bola caindo, ou até a chuva começando, pare um segundinho e pense. Com essas ferramentas que a gente viu aqui, como você explicaria esse fenômeno? A jornada da curiosidade está só começando. A física está em todo lugar.